Efésios 6:16 nos diz assim: tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Coloque a mão no teu coração assim. Vamos pedir que o Espírito Santo nos abençoe nessa noite, de modo que nós possamos receber toda boa palavra e que ela venha trazer alento, fé ao nosso coração, direcionamento. Todos nós precisamos, e acima de tudo, proteção. Espírito Santo, nós pedimos nesse momento que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja falando com cada um de nós. Abrimos o nosso entendimento para nós aprendermos da Tua Palavra, porque a Tua Palavra, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos. Então o Senhor nos direciona, que nenhuma força oculta, nenhum poder maligno tenha poder de roubar a boa palavra, mas que ela possa chegar no seu alvo, que ela possa chegar nos corações, e ela possa encontrar lugar, guarida, para que ela possa nascer e crescer. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse ambiente para falar com cada um de nós, que assim seja. Amém. E todos os da fé digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Hoje nós estaremos falando então sobre o escudo que ele representa na armadura. E no campo de batalha romano, o escudo não era apenas uma ferramenta de proteção, mas era a última linha entre a vida e a morte. E em meio de flechas incendiárias, um soldado que não tivesse um escudo não teria sequer a chance de lutar. E é exatamente visionando, olhando para esse cenário, que Paulo escreve à igreja de Éfeso, usando imagens militares para traduzir uma guerra que não se vê com os olhos, mas que se sente na alma. Hoje nós não enfrentamos lanças, não enfrentamos espadas, mas nós somos todos os dias, nós somos alvejados por ataques invisíveis, ataques esse que muitas vezes vêm em forma de pensamentos de desistência. Quantas pessoas estão vivendo, sendo atacados por esses pensamentos, outros por vozes de condenação, se condenam a si mesmo, condenam os outros por aquilo que está vivendo. Outros ataques como pressões emocionais, inseguranças e medos. O inferno ainda atira dardos todos os dias. E a pergunta é: com o que você tem se defendido quando tudo te ataca? O que é que ainda te protege? Quando você sabe que está sob um ataque, quando você sabe que o inferno está te atacando, você sabe que o inferno está lutando para te destruir, para destruir a tua casa, para destruir a tua família, como é que você se protege? É aí que muita gente sucumbe, é aí que muita gente fraqueja no campo de batalha, porque muitas vezes nós não sabemos lutar com o que temos.
A própria Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não adianta você ter uma arma que você não sabe usar. Então é necessário nós aprendermos a como nos defendermos, a como nós usarmos as armas que estão disponíveis a todos nós, segundo a Bíblia. Então existem alguns pontos que eu quero falar para vocês, como que você pode se proteger dos ataques usando o escudo da fé. A fé como refúgio na hora dos ataques internos. O livro de Salmos, de número 42, versículo 5, ele diz assim: por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Olha que poderoso este salmo. Isto porque muitos dos ataques mais perigosos, nós já falamos em outras referências, alguns domingos atrás, que os ataques mais poderosos, perigosos, não vêm de fora, mas surgem dentro da nossa mente, como pensamentos que se repetem muitas vezes como um martelo, fica ali batendo, e isso vai criando uma insegurança, uma crise existencial, e aí surgem as dúvidas, e as dúvidas muitas vezes corroem como ácido, e aí muitas das vezes, quando as dúvidas chegam, os traumas voltam, muitas vezes sem pedir licença. Isso eu estou falando de pessoas que estavam numa trajetória de libertação, de transformação da sua mente, da sua vida, mas de repente ele começa a ser atacado com esses pensamentos, ele começa a ser atacado com essas dúvidas, e quando isso acontece, aquilo que um dia nos escravizou, volta para tentar nos escravizar novamente. O salmista, ele conversa consigo mesmo, porque nós notamos que ele está numa guerra interna. Alguma coisa está acontecendo dentro dele, e nessas horas nós temos que aprender a questionar a nós mesmos. Eu chamo de introspectiva, você me ouve sempre aqui. É nessas horas que nós devemos pensar, analisar, e a fé aqui não é uma fuga da realidade, mas é uma resistência emocional, é um escudo psicológico contra a autossabotagem e a opressão mental. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Autossabotagem e opressão mental. Você sabe o que é autossabotagem? Tem pessoas que se auto-sabotam todos os dias através dos seus pensamentos derrotistas. Tem pessoas, cristãos, não vão nem sair desse nicho do cristianismo. Vamos falar dentro da nossa esfera. Tem pessoas que não conseguem viver uma vida de vitória, uma vida de conquista, se a mente dela estiver ocupada pelas dúvidas e pelos pensamentos repetitivos de derrota,
essa pessoa começa a viver uma vida de derrota. Você precisa entender que na maioria das derrotas que nós estamos vivendo externamente, antes nós somos derrotados por dentro. Antes o fracasso aconteceu dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, e a gente começa a se auto-sabotar. Sabe o que é se sabotar? É quando você começa a enxergar-se a si mesmo como fracassado, como derrotado, como alguém que não vai dar certo na vida. E você começa a pensar esses pensamentos. E quando você começa a ter esses pensamentos, dali a pouco você vai estar falando sobre isso. Porque, se não me engano, a Bíblia diz assim, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. O que a Bíblia está dizendo? Que você fala exatamente aquilo que está acontecendo dentro, e você começa a se auto-sabotar. Satanás sabe disso. Ele começa a trabalhar dentro de você para que você libere palavras, e quando você libera palavras, você dá espaço para o diabo agir. Todas as vezes que você libera palavras derrotistas, palavras de fracasso, palavras de derrota, você está definindo o tipo de vida que você quer viver. Eu sempre digo assim: quer saber quem você será daqui 2, 3 anos? Ouça o que você está falando sobre você hoje, agora. Se você parar para se ouvir, você vai ver por que as coisas não funcionam na sua vida. Se você parar por 5 minutos para ouvir o que você está falando sobre o seu futuro, sobre o seu amanhã, você está caminhando exatamente segundo as suas palavras, que foram criadas dentro de você, num ambiente de derrota dentro de você, e você começou a se sabotar, você começou a estragar quem você será, através da abordagem que está vindo de dentro de você, e você está expressando para fora. Então, o que eu estou ensinando aqui hoje para vocês é exatamente isto. O escudo é exatamente para isto. Quando o seu chão emocional desaba, nós precisamos ter o escudo da fé. Toda vez que a sua mente for tomada por pensamentos tóxicos, você deve levantar o escudo. E como é que você começa a levantar o escudo? Quando você começa a ter esses pensamentos de derrota, de fracasso. Conversava com o irmão ali brincando, e ele dizia: pastor, sempre quando eu saio de casa, eu penso que eu não vou voltar. Esse é um pensamento derrotista. Esse é um pensamento que pode atrair algo, porque se você começa a expressar isso, você começa a liberar poder àquele pensamento. Você começa a liberar a autoridade para aquele pensamento. A Bíblia diz assim, que a vida e a morte estão no poder das palavras. Ela fala poder da língua. Quando fala língua, está falando palavras. Nós estamos liberando vida ou morte através daquilo que nós pensamos e falamos. Então sempre a pergunta, nós começamos a levantar o escudo da verdade quando nós questionamos: mas isso é verdade? Quando nós começamos a pensar: mas isso está vindo de Deus, esse pensamento?
Da onde está vindo este pensamento? Quem é que está colocando esse tipo de pensamento na minha cabeça? Isto constrói ou destrói a minha identidade? Olha só aqui eu já dei 3 perguntas que você pode fazer quando você começar a ter esses pensamentos. Isto é verdade? Da onde está vindo isto? Está vindo de Deus? Ou está vindo de alguma forma um sopro maligno na minha cabeça, para que eu pense dessa forma, para que eu haja dessa forma? Isto vai construir a minha identidade, porque nós precisamos ter uma identidade forte, amados. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos entender quem é que caminha conosco. Eu tenho falado sobre isso. Nós precisamos saber quem é que nos cobre todos os dias, quem é que nos cuida desde o primeiro passo que a gente dá para fora da cama, quem é que interage, quem é que nos protege. A Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, se você ama a Deus, você tem que tirar esses pensamentos destrutivos da tua cabeça. Você tem que tirar essas inseguranças da sua vida. Então levante a sua mão, vamos falar a primeira verdade nessa noite. Levanta a sua cabeça. Diga assim: eu sou um abençoado de Deus. Diga: eu estou protegido pelo escudo da salvação. Diga: minha casa é protegida. Diga: minha família é protegida. Diga: eu estou protegido. Diga: o anjo do Senhor está ao meu lado. Diga: o Senhor já deu ordem a meu respeito para os anjos. Diga: eu sou protegido, de nada eu terei medo. Diga: porque eu tenho o escudo da fé. Amém? Você começou a entender isso? Porque muitas vezes nós agimos dessa maneira e nós achamos isso normal. Não tem pessoas que a normalidade dele é reclamar? Você conhece algum reclamão? Não erga uma mão, senão você vai. Você conhece pessoas que tudo para ela tem um ponto negativo? Tudo que ela fala sempre termina em dor, em tristeza, em fracasso. Você conhece alguém assim? Que de repente mora com você, caminha com você, parece normal, mas não. Esta pessoa está vivendo aprisionada pelos pensamentos derrotistas. Por isso que Paulo vem com propriedades assim, transformai-vos. Como que acontece a transformação? Pela renovação da vossa mente. Como é que eu renovo a minha mente? Quando eu paro de ter os mesmos tipos de pensamento, quando eu paro de ser repetitivo, quando eu paro de viver nessa masmorra, quando eu paro de viver nesse aprisionamento de pensamentos. Por isso que nós devemos estar constantemente ligado com aquilo que Deus está falando conosco. Deus fala conosco através daquilo que ouvimos. Deus fala conosco através daquilo que vemos. Deus fala conosco através daquilo que a gente permite que entre na nossa mente. Então nós devemos tomar um cuidado. Nós devemos prestar atenção nas coisas que estão entrando dentro de nós e fazer essa pergunta. Mas ele notou que esses pensamentos negativos não eram pensamentos normais, e então ele faz uma pergunta para si mesmo: por que eu estou pensando dessa maneira? Olhe ao meu redor quantas bênçãos,
quantas vitórias, quantas conquistas. E por que esses pensamentos agora entraram dentro de mim? Sabe quando você evidencia que Deus está te abençoando, mas de repente vem um pensamento no meio das bênçãos, um pensamento esquisito, um pensamento estranho, onde você tem mais chances de abrir o teu coração e ver todas as coisas que Deus está fazendo, mas você dá uma oportunidade para um pensamento que começou pequeno, mas que se infiltrou no meio das tuas bênçãos. Cuidado, que esse pensamento ele pode roubar todas as tuas bênçãos. Cuidado, que esse pensamento pode roubar todas as tuas vitórias. Cuidado, que Satanás sabe disso. E quando você começar a liberar essas dúvidas, quando você começar a liberar, ele lançou um dardo pequeno, porém incendiário, e de repente toda a tua mente está envolvida, de repente todos os teus pensamentos estão envolvidos naquela pequena insegurança. Levante a tua mão e diga assim: em nome de Jesus, eu repreendo todo pensamento negativo que tentou entrar na minha mente. Diga: eu não aceito. Diga: eu sou vitorioso, eu sou vencedor, eu sou um abençoado do Senhor. Amém. Você consegue entender o que você está ouvindo aqui nessa noite? É como um abrigo antiaéreo em meio a um bombardeio. O mundo está desmoronando por fora, mas dentro há um silêncio que protege. Eu estava vendo agora esse bombardeio que está acontecendo entre Israel e Irã, aonde eles soam um alarme que está vindo perigo aéreo, e as pessoas correm para um abrigo. O mundo está caindo lá fora, bombas, perigos iminentes, mas lá naquele lugar as pessoas estão protegidas. Assim é a fé para a alma em colapso. Se você estiver vivendo, quem sabe aqui nessa noite você está me ouvindo, e se você estiver vivendo sobre um bombardeio emocional, abrace a fé como refúgio. Não tente ser forte demais. Não precisa, amados. Permita-se descansar debaixo das asas do Altíssimo. Nós precisamos aprender a descansar nas coisas que estão fora do nosso controle. Nós temos que aprender a confiar nesse Deus que cuida das coisas que nós não podemos cuidar, que faz as coisas que nós não podemos fazer. Nós temos que aprender a descansar. O Salmo 91, versículo 4 diz assim: Ele te cobre com as suas plumas, e debaixo de suas poderosas asas te refugia, porque a sua fidelidade é escudo e armadura. Então, quando as coisas saírem de controle, em vez de você se desesperar, descanse. Olha, você está fazendo ao contrário. Quando surgirem coisas que você não tem o poder de resolver, em vez de você entrar em pânico, em vez de você ficar sem direção, descanse no Senhor. É o que a palavra está dizendo, que todas as vezes que nós estivermos enfrentando coisas maiores do que nós, não devemos entrar em desespero, porque existe um Deus esperando que você se refugie nele, que você se esconda nele, e debaixo das suas asas poderosas, você fique ali escondido, até que as coisas se resolvam, até que as coisas aconteçam segundo o querer e a vontade de Deus, que é fiel e é escudo e é armadura para você.
quando a sua cabeça for atacada com vozes de desespero, não se esconda no ativismo, nem nas distrações. Levante o escudo e fale consigo mesmo com a fé do salmista: por que está abatida a minha alma? Por que eu estou pensando essas coisas negativas? Por que eu estou tendo esses pensamentos de derrota e de fracasso, se Deus tem me abençoado tanto? Se Deus tem me guardado tantas vezes? Se esconda em Deus, entre debaixo das asas do Senhor, deixe que Ele seja o teu escudo, como a palavra de Deus disse, deixe que Ele seja a tua armadura. Em segundo lugar, o escudo da fé como respostas nas investidas do inimigo. Nós precisamos entender que o inferno, ele é estratégico, e ele lança dardos inflamados, não apenas dores, mas narrativas. Dardos inflamados são acusações que pegam fogo em nossas inseguranças. Em tudo que você estiver inseguro, Satanás lança dardos. Todas as áreas que você estiver inseguro, Satanás vai lançar insinuações que muitas vezes vão fazer você duvidar. Duvidar do que, pastor? Duvidar de quem você é, fazer você duvidar de quem é Deus e fazer você duvidar do que Ele te prometeu. Todas as inseguranças, se você pegar todas as áreas da sua vida que estão inseguras, que você tem medo, que você não consegue ter firmeza, você vai encontrar ali um dardo inflamado do inferno, tentando te destruir nas fraquezas. É por isso que a palavra de Deus nos instrui: diga o fraco, eu sou forte. Todos nós aqui somos fracos, porém fortes em Cristo. Todos nós temos inseguranças em algumas áreas da nossa vida, porém, se nós entregarmos as nossas inseguranças nas mãos de Deus, nós estaremos prometidos, nós estaremos seguros, nós estaremos abençoados. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar os heróis da fé. Quem eram esses heróis da fé? Eram homens e mulheres que enfrentaram realidades violentas, mas reagiram não com lógica, mas com convicção. A fé deles apagava as mentiras com verdades celestiais. Era uma contraofensiva silenciosa, mas invencível. Quando a gente olha para a Bíblia, olha o que a Bíblia fala destes homens. Está registrado em Hebreus 11, versículo 33 e 34, que diz assim: os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça e receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Eu pergunto, esses homens eram super-homens? Não, eles eram homens como eu e como você, mas que abraçaram a fé como a sua verdade. Isto pode fazer com toda a igreja hoje em dia, mas nós precisamos desta convicção. Tudo o que esses homens tinham era convicção.
A convicção faz a gente caminhar com certeza. A convicção nos dá a certeza da vitória. A convicção nos dá a certeza que Deus nos ajudará. A convicção nos dá a certeza que nenhum mal vai se achegar à nossa casa se Deus estiver presente. É essa convicção que nós não podemos permitir ser abalada. Então tudo o que nós precisamos é ser crente, não crente de meia tigela, crente convictos. Convictos, tenha certeza, tenha convicção de quem é o seu Deus. Quem serve um Deus de verdade aqui? Quem serve a Deus de verdade? Quem ama a Deus de verdade? Quem sabe que Deus é por você? Quem sabe que Deus te protege, Deus te abençoa, Deus te guarda? Então, amados, para que temer o inimigo? Para que temer o inferno? Para que temer o poder das trevas, se Deus está com a gente? Se Deus está ao nosso lado? Você imagine alguém diante de um pelotão sem armas humanas, apenas com um escudo invisível, e ele ouve a sentença de morte, mas ele permanece firme, não porque não sente medo, mas porque ele confia numa promessa maior que a ameaça. Aqui tem um código, aqui tem algo poderoso. Você precisa de algo poderoso no teu futuro. Você precisa olhar para promessas poderosas no futuro. Lembram de Caleb? Caleb está no deserto. Eles ficaram 40 anos presos no deserto, por causa da desobediência do povo. Caleb estava junto com esses desobedientes, porém a mente de Caleb estava na promessa. Porém a mente de Caleb estava em Hebrom. Ele tinha uma promessa maior do que a situação, do que o deserto que ele estava vivendo. Eu pergunto, você tem uma promessa no teu futuro? Você consegue olhar para o teu futuro e ver dias melhores? Você consegue olhar para o teu futuro e ver coisas poderosas que serão desatadas? Você consegue olhar para o futuro e ver bênçãos de Deus que chegam na tua vida, e você conseguir se inserir naquele futuro, quando a tua mente está olhando para frente, quando a tua mente está presa na promessa? Não importa o que esteja acontecendo aqui, não importa o deserto, o enfrentamento que você esteja vivenciando, se a tua mente está na promessa que Deus prometeu para você. Caleb está no deserto. A Bíblia diz que uma geração inteira vai morrer no deserto, porém Caleb está com a sua mente lá na promessa de Deus. Caleb está, quando ele ouviu essa promessa que Deus daria aquele lugar a ele e a Josué. Se você quer vencer, irmão, pare de olhar para as fraquezas, pare de olhar para as tuas derrotas, pare de olhar para os teus fracassos que estão acontecendo agora. Essa não é a tua realidade. Deus tem promessas poderosas para fazer na tua vida. Deus tem promessas grandiosas para fazer em você, através de você, que são para você e para toda a tua família, e é para isso que você tem que olhar. Então levante a sua mão e diga assim: eu tenho promessas de Deus. Diga: é para essas promessas que eu vou olhar. Diga: não importa o que estiver acontecendo comigo agora, diga: isto não é a minha realidade. Amém. Isso me faz lembrar de Pedro. Lembram de Pedro? Pedro foi preso sob ameaça de morte, e para tornar essa ameaça de morte mais poderosa,
mais contundente, Tiago é morto um dia antes. E então Pedro seria o próximo. E a Bíblia diz que Pedro está preso com grilhões. Pedro está sobre a tutela do império. E a promessa do diabo, a ameaça do inferno, era que Pedro morreria no outro dia. A igreja ora, e enquanto a igreja ora, o milagre acontece. E a Bíblia diz que então Deus envia um anjo. A igreja ora e Deus envia o anjo. E o que eu acho interessante não foi a presença do anjo, mas a Bíblia nos conta que o anjo chegou até onde Pedro estava preso. E a Bíblia diz que o anjo teve que acordar Pedro. Está lá na Bíblia esse detalhe. O anjo chegou para soltar Pedro, mas não encontrou Pedro desesperado. Não encontrou Pedro arrancando os cabelos, dizendo: ai meu Deus, eu não vou dormir. Eu pergunto para vocês, irmãos, uma pessoa que sabe que vai morrer amanhã, dorme? Uma pessoa que sabe que amanhã será um dia de enfrentamento com algo mais poderoso do que ele, dorme? Consegue dormir? A Bíblia diz que o anjo chegou e Pedro dormia. Mas como que Pedro dormia? Sendo que o inferno, o diabo e todo o império romano queria a destruição do cristianismo, e Pedro está dormindo, a sentença dele era de morte. Pedro dormia, sabe por quê, amados? Porque ele tinha uma promessa maior do que toda a ameaça do Império Romano. Isso te torna um homem e uma mulher poderosa quando você começa a olhar para aquilo que Cristo tem e não para as ameaças do inferno. Quando você começa a olhar para aquilo que você recebeu no teu coração, que é uma promessa. E quando você tem uma promessa, não existe ninguém nessa terra, ninguém no inferno capaz de te parar. Que Deus levante homens e mulheres aqui, que não olhem para a sua circunstância, não olhem para os seus medos, não olhem para as suas inseguranças, mas consigam olhar para a promessa de Deus. Quando você olhar para a promessa de Deus, coisas poderosas serão desatadas na tua vida. Eu quero profetizar aqui que grandes coisas estão para acontecer neste lugar. Grandes coisas estão para acontecer na tua vida. Olhe para essas coisas, não olhe para as ameaças do diabo hoje, porque quando você olha para aquilo que Deus tem, você se torna imparável. Ninguém vai te parar, ninguém vai te diminuir, ninguém vai te entristecer. Olhe para as promessas de Deus. Quem tem uma promessa e diga: eu tenho uma promessa. Entenda, toda vez que você for atacado com uma mentira, responda com uma verdade. Não entre no jogo do inimigo, não justifique, não debata. Levante o escudo e declare a promessa, e continue andando ou dormindo. Andando ou dormindo. Quem tem promessa dorme bem, não perde o sono por causa de problemas, não perde o sono por causa de ameaças. Fé não é apenas um escudo contra a dor, é também um escudo contra mentiras. E nos conflitos mentais, a fé é a lente que filtra as narrativas que nos prendem. Entenda isto, coloque isso na tua mente. As verdades do Senhor não falham, as verdades do Senhor se cumprem uma por uma.
Guarde isso na tua mente, no teu coração. Em terceiro lugar, a fé como resiliência nas tempestades da vida. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aqui é Paulo falando, amados. Esse Paulo, eu amo a vida de Paulo, eu amo as cartas de Paulo, eu me espelho muito em Paulo, amados. Que resiliência tinha Paulo. Isso porque existem dias em que o céu escurece sem aviso. Não é verdade? Tudo está bem no começo do dia, mas de repente vem uma má notícia, vem um problema, vem uma dificuldade. Paulo viveu isso, ainda assim ele resistia. A fé, ela não livra da tempestade, mas ela impede que a tempestade entre em você. Entende? Todos nós teremos o nosso dia mal, mas não precisa a gente ficar mal. Todos nós teremos o nosso dia de enfrentamento, dias de lutas, dia de perseguição, dia que as trevas vão se levantar. Mas como tudo vai terminar, é a fé que define. Entenda, queridos, que a fé, ela é escudo mesmo quando a dor não dá trégua. A fé não é um amuleto para evitar dias difíceis, mas é um abrigo seguro em meio à tormenta. E nos dias em que as flechas da ansiedade e da dor rasgam o coração, a fé se torna o lugar onde a alma se esconde para respirar. Nós precisamos da fé. É como caminhar em meio a um furacão com o corpo sangrando, mas o olhar intacto, porque a fé não poupou a batalha, mas ela preservou a esperança. Entende? A gente enfrenta, a gente luta e a gente tem a certeza que vai vencer. Amém? Eu vi a irmã aqui dando um exemplo de fé, enfrentou dias difíceis, esteve enferma, com uma situação difícil, mas quando eu olhei ela aqui numa terça-feira pulando após uma cirurgia, após alguns dias, eu vi que a fé não tinha sido abatida, eu vi que a fé não tinha sido vencida. A fé é o escudo que vai te manter de pé quando a batalha te encontrar, quando a luta te encontrar. Amados, a fé não exige que você vença todas as batalhas, mas ela só exige que você não se entregue à derrota. Quem tem fé não se entrega. Quem tem fé não se rende, jamais. Em quarto lugar, a fé como resposta contra o desânimo decisivo. Fé não é apenas proteção, mas fé é a ação contra a paralisia. Ou seja, quando o desânimo tenta congelar decisões, a fé empurra o coração para frente, mesmo sem ver o caminho todo. Quando a gente olha para a palavra, a gente olha para Abraão. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia. Nós olhamos para Noé construiu uma arca sem ver uma gota de chuva. A fé nesse sentido é um impulso que vence a dúvida, não com certeza, mas com confiança. Então, quando o desânimo bate, é a fé que segura a mão e diz:
continue andando, continue crendo, continue liberando palavras poderosas de fé e de afirmações que Deus colocou na tua boca. Continue lendo a palavra e liberando palavras que estão conforme, segundo o querer e a vontade de Deus. É como um escudo romano em formação textudo. Cada passo nessa formação exigia fé de que os soldados que estavam à frente resistiriam. Fé é essa confiança em movimento. Quem tem fé não estagna. Quem tem fé não para. Quem tem fé não retrocede. Então, amados, não espere sentir vontade para tomar decisões. Levante o escudo e decida pela fé. Avance mesmo com medo. E Deus guia quem se move pela confiança. Se você confia em Deus, você se move em direção daquilo que Deus colocou no teu coração. Tem pessoas que nunca vão romper, tem pessoas que nunca vão crescer, porque Ele permite que o medo lhe pare, Ele permite que a insegurança lhe pare. Acabei de falar aqui que a fé, ela sempre está em movimento. A fé não para, a fé não olha para as circunstâncias, a fé fica agarrada na confiança. Então, se você confia que aquilo que está na tua mente e que você sabe que vai desatar algo poderoso, que foi colocado por Deus, para que você está olhando para as coisas que estão te parando? Para que você está olhando para as coisas que você ainda não tem? Para que você está olhando para as coisas que são contra isso que Deus colocou no teu coração? Não, comece a olhar para a confiança em Deus e prossiga. Na medida que você prosseguir, Deus fará conexões, trará meios, trará situações que vão fazer você prosseguir em direção ao que você quer, em direção ao sonho que Deus colocou no teu coração. Tem crentes, tem cristãos que nunca vão sair do berço esplêndido. O que é o berço esplêndido? Vivem sonhando, mas não avançam. Vivem sonhando, mas não conquistam. Vivem sonhando, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele sonha, porque ele não tem colocado a sua fé em ação. A fé sempre vai movimentar as coisas. Entenda, a fé sempre vai colocar movimento em qualquer situação. Se tem alguma área da sua vida que você já sonhou que fosse melhor, mas está parada, está estagnada, por quê, amados? Porque falta fé. A fé é a ação. Quando você age, a fé começa a produzir. Quando você começa a caminhar em direção àquilo que Deus colocou, assentou no teu coração, a fé começa a criar situações. A fé começa a criar meios. Então, amados, as setas continuam vindo todos os dias. O inimigo não parou de mirar em você. Todos nós aqui temos um alvo bem grande no peito. Glória a Deus por isso. Você tem medo de ser atingido? Você tem medo ou não? Ou você vestiu essa couraça da verdade que tem um alvo bem no meio do peito? É de gente que não tem medo de enfrentamentos. Cristão bom é cristão que não tem medo de enfrentamentos, não tem medo de batalhas, não tem medo de lutas. Nós sabemos quem luta conosco, nós sabemos quem está ao nosso lado. Então entenda, o inimigo não parou de mirar em você, mas você não está desarmado. Deus não chamou um exército de pessoas fracassados, derrotados. Deus chamou a gente para vencer, amados. Deus chamou porque a gente foi escolhido a dedo.
mesmo que o diabo esteja dizendo ao contrário, dizendo que você é fraco, dizendo que você é impotente. Deus não escolhe pessoas fracas e impotentes. Deus escolhe pessoas vencedoras. Deus escolhe cada um de nós, escolhido a dedo. Isso significa, sabe o quê? Que você tem um poder maior do que você imagina. Você tem uma força maior do que você imagina. Você tem algo poderoso que precisa ser liberado através da tua fé. Você foi chamado para resistir. Você foi chamado para avançar. Você foi chamado para vencer. Portanto, quando a batalha apertar, não baixe os braços, mas levante o seu escudo, porque enquanto você luta com fé, Deus luta por você. A tua luta é manter a fé. Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira. E qual foi o bom combate dele? Foi contra o inferno? Qual foi o bom combate dele? Foi contra os poderes que queriam matá-lo? Foi contra todos os lugares, os julgamentos que ele enfrentou? Todas as prisões que ele esteve? Foi essa a batalha dele? Não. A batalha de Paulo foi não perder a fé diante de tudo aquilo que ele enfrentou. Foi a fé que fez ele ir até o fim. Foi a fé que manteve a sua chama acesa até o fim. Volto a dizer, quando você luta com fé, Deus luta por você. O escudo da fé não é um amuleto mágico, ele é uma postura da alma, uma convicção que escolhe acreditar mesmo quando tudo em volta grita o contrário. E é esse escudo que mantém você inteiro enquanto tudo tenta te despedaçar. E enquanto os dardos inflamados continuam voando, você decide não baixar o seu escudo. Levante o teu escudo, levante a tua cabeça. Para de andar como derrotado, como fracassado, que você não é. Levante a tua cabeça, olhe para aquilo que Deus tem para você no futuro, olhe para as promessas de Deus. Não importa as ameaças, não importa o que o inferno está tramando contra você, não perca a fé, guarda a fé, porque a fé vai fazer você vencer batalhas que você achou que seria invencível. O inferno vai tentar persuadir você a desistir. Não desista, continue avançando, um passo de cada vez, mas continua rompendo, continua indo para frente. Dias poderosos estão para chegar na vida de cada um de vocês aqui. Dias grandiosos estão para chegar na vida de cada um de vocês. Dias de muitas bênçãos estão para chegar na tua casa. Só vá pegando assim, se é para você. Dias de saúde estão para chegar na tua vida. Dia de conquistas financeiras estão para chegar na tua vida. Dia de respostas dos céus estão vindo na tua direção. Só erga o escudo da fé e diga: eu creio em tudo isso que Deus está falando. Amém. Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.